vocês estavam esperando que eu falasse do tal Miguel, pastor mirim? Estavam? Sabe, ele ganhou um apoio, o pastor mirim, o Miguel. Ele tem 14 para 15 anos, eu acho, não é? E ele ganhou um apoio importante. Pablo Marçal. Né? Já pensou? Você, aos 14, 15 anos, um sujeito que se torna inelegível, né? Pela justiça, aí ele apoia você. Esse menino não tem a mínima noção do que está acontecendo com ele. Se um dia ele quiser voltar, não dá mais tempo. Se um dia ele quiser voltar para o caminho da honestidade, da correção, não dá mais tempo. Se bem que, né, dado a trajetória dessas figuras, eu acredito que a corrupção mental já ocorreu, né? Dificilmente você vai tirar esse menino da situação que ele se meteu ou que os pais o colocaram. Porque que história é essa? Que história é essa, né, gente? Quer dizer, os pais concordam com este banditismo. Eu fiquei bestificado. Agora, não sei se vocês não estão sabendo. Não, vocês devem estar sabendo. Menino, 14, 15 anos, ele rasga prescrições de médicos, né? Que câncer que nada, eu curo. Que não sei o que nada, eu curo, né? E aí já está com não sei quantos milhões de seguidores. Aí ele diz, olha, aqui, deposita aqui 15 mil, 20 mil, que é para eu curar. Depositou, já sai curado. Menino, 14, 15 anos, pregando numa igreja. Os pais são dessa igreja. E aí, o Conselho Tutelar de Menores, CRAU, foi em cima dos pais e proibiu, por tempo indeterminado, o menino de pregar, de aparecer em rede social, de fazer qualquer coisa pública. Até porque o menino está se envolvendo com crimes descarados e não estava nem mais na escola. Então, aí me vem uma coisa, gente, que até me dá uma... Os anos 80... para os anos 90, principalmente nos anos 90, eu me envolvi aí com uma peregrinação pelo interior de São Paulo. Fui para outros interiores também, mas o foco foi no interior de São Paulo. Por quê? Porque muitas cidades, prefeitos, vereadores, entidades de classe, chamavam na universidade alguém que estivesse lidando com questões da infância. E eu havia escrito, se não me engano, eu estava com 2 ou 3 livros sobre a infância, do ponto de vista filosófico e tal. Eu me dediquei um certo tempo à subjetividade infantil, infância e pós-modernidade, toda aquela temática me tomou durante um bom tempo. Ainda é uma temática que até hoje eu lido. E eu acho que escrevi livros pelo Cortez, editora Cortez, acho que... Bem, enfim. Aí as prefeituras requisitavam o nosso trabalho para ir até a cidade. Às vezes nem era prefeitura, às vezes eram entidades de classe. Porque estava se fazendo em cada cidade uma discussão sobre a criação dos conselhos tutelares de menores. Olha só, né? E eu fui em muitas cidades fazer falas, cursos, participar das discussões,
e fui me convencendo que aquele caminho, criar os conselhos, tinha que ser feito. E foi feito. Eu nunca, assim, me reportei a isto, né? Que eu me lembro, eu nunca contei essa história de que participei disso tudo. E acho que já contei, não sei. Mas enfim, hoje eu tive a certeza, ao ler essa história do menino, eu tive a certeza de ter feito um bom trabalho, de ter brigado por uma causa justa, de ter vencido, de ter conseguido participar de uma coisa que se realizou. Porque esse menino aí, se não tivesse o Conselho Tutelar de Menores, ele continuaria nesse caminho do crime. E foi o Conselho que reagiu. Fizeram as denúncias, o Conselho foi ver, reagiu e está tentando salvar o menino dele próprio, salvar o menino da família, salvar o menino desta igreja, que deve ter gente, né, completamente descabeçada e inescrupulosa, utilizando do garoto. Garoto com 14, 15 anos fala qualquer abobrinha. Ainda mais a hora que ele descobre, né, que existe um monte de gente doente que está disposta a pagar qualquer coisa para ser curado por forças sobrenaturais. E veja, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Em todo e qualquer lugar, quem lançar a mão de determinadas retóricas comuns à cultura de cura do local, vale. Ou vocês se esquecem que o Lula, acho que até alguns ministros aí do Supremo Tribunal, estiveram lá na cidade do João de Deus esperando curas. Vocês se esquecem? Hã? Vocês se esquecem que esses pastores soltos por aí nas igrejas fazem milagres? Vocês se esquecem que a Igreja Católica fecha os olhos para padres que fazem milagres por aí? Hã? E operações espirituais que se tem por aí? E o menino estava se encaminhando para isso. O adulto, você tem que botar a lei. E aí, o adulto é matreiro, né? Ele fala que fala e não fala, ele fala e desfala, ele caminha sempre no fio da navalha. O garoto é mais ingênuo, se empolgou e acabou ultrapassando os limites daquilo que você pode driblar a lei. E aí, o caminho mais correto, que foi o caminho de acionar o conselho para proteger o próprio garoto do percurso que ele pegou. Uma vez que os pais não o protegem, uma vez que ele não vai mais na escola, tem todos os elementos para pegar o garoto e pegou. Agora, o interessante é que existe um problema de base aí, né? É que o conselho consegue retirar o garoto da atividade, mas como é que você faz para recuperar o garoto? O garoto, ele está falando que ele vai voltar de maneira assustadora. Pronto, então ele já não podia falar isso. Quer dizer, ele voltou a se manifestar nas redes? Não pode. Tirou. Outra coisa, esse garoto, para dizer que ele tem poderes sobrenaturais, ele invoca uma cura que ele teve. Né? Aos 3 anos de idade, ele era surdo-mudo. Mas sarou. Né? Quem que contou isso para ele? Os pais sustentam isso? Então aí é que entra o problema, né? Conselho tutelar tem que acionar agora a justiça maior para ver o que está acontecendo com esses pais.
é uma coisa muito assim, sabe, tem duas coisas que me chocam profundamente. O consumo de drogas pela juventude me choca assustadoramente, né? De ver as pessoas não perceberem no que elas estão envolvidas, porque a droga pesada, ela mata, derruba, destrói, mas a chamada droga leve, ela vai destruindo aos poucos, e a pessoa não percebe que ela está ficando burra, que ela está ficando lerda. Às vezes ela até percebe, mas ela acha que a juventude dela segura as pontas. Não segura. Então essa deterioração me causa dor. Eu vejo assim, eu olho e falo, não é possível, cara. Essa pessoa jogando a vida fora. E isso é uma coisa que me choca. Por isso que a gente tem a escolinha de basquete, né? Que é a forma que... Por isso que a gente pede ao Pixty, porque a gente precisa da escolinha. Não é uma coisa... não é uma solução para tudo, mas ela é um bom caminho. A outra coisa que me choca é essa apropriação que essas instituições, principalmente religiosas, políticas, ideologia de um modo geral, se apropriam do cérebro da juventude. E o mais engraçado é que uma boa parte dessa garotada, elas se deixam seduzir pelo discurso de que elas são livres. Elas estão sendo presas e elas estão sob um discurso de liberdade. Você faz o que eu quero, eu faço o que eu quero. Então eu falo o que eu quiser, você acredita se você quiser. Entendeu? A pessoa não... O garoto era para estar começando a compreender o que são as regras sociais. E ao contrário, né? O anarcocapitalismo que está girando por aí ganha ele para achar que tudo é possível. Aí, 4 anos de Bolsonaro, descumprindo toda a lei, resulta nisso daí. Esse garoto tem 15 anos, portanto, ele pegou uma parte da Covid onde ele ficou, né, sem muito contato social, só na igreja. Aí... A igreja fomentando o bolsonarismo dizendo que não existe lei, não existe regra, eu fico aqui na presidência e não saio nunca mais. Como é que... Resultado, você começa a ter esse tipo de coisa na sociedade. E aí a única salvação é o conselho tutelar, olha só. Então eu fico convencido que a gente fez um bom trabalho, porque tem esse instrumento. Daí, né, a disputa que está em cima do conselho tutelar atualmente, né? As igrejas desesperadas, as igrejas evangélicas desesperadas para controlar os conselhos tutelares. Só que há determinadas regras da infância, do Estatuto do Menor, que o conselho, seja ele de qualquer tendência, ele não pode desconsiderar. E esta é uma. O menor... aí em atividades que não são de menores. Isso daí que essa igreja está fazendo aí é corrupção de menor. Ela está utilizando deste garoto para pôr dinheiro vendendo milagre. Isso é corrupção de menores. Esse pessoal dessa igreja tem que ser... Não é só o pai, a mãe. Esse pessoal dessa igreja não está vendo isso? Eu acho que tem que ter desdobramentos. Porque quando um menino desse, que está indo por um caminho errado, recebe apoio de gente como Pablo Marçal, que é um cara errado, acho que precisa ter mais desdobramentos. Acho que é preciso entrar aí, né, mais a fundo nessa questão. O conselho tem que atuar de maneira mais perto. Outras pessoas precisam olhar para isso.
Que é fácil fechar os olhos para essa situação. Que tudo que está em nome de religião, né? É santificado. Mas a venda de milagres não é. Ela é crime. Ela é crime. E como é que essa igreja tem registro assim na boa? Porque o problema vai ser individualizado? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, os pais e o garoto, o problema é individualizado. A instituição não tem nada a ver com isso. Vai continuar podendo atuar. E talvez vendendo milagre do mesmo jeito, só que por adultos falando um pouco mais, de maneira um pouco mais suave. Então, nessa hora, as coisas precisam ir além do conselho tutelar. Tem que ir para onde? Conselho dos Direitos Humanos. Os conselhos, os ministérios que cuidam da infância. Aí tem que envolver os ministérios, né? Os ministérios que cuidam da cidadania, da proteção dos direitos de menores, o Ministério da Educação. Que vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por uma individualização do problema? Não pode, gente. Não pode, não pode. Está todo mundo preocupado com o esfaqueamento de menor por menor. Isso é o esfaqueamento da sociedade sobre o menor e o menor devolvendo para a sociedade a facada. Precisa pôr um basta nisso antes que essa praga comece a se desenvolver por aí sem ter mais cabimento, de você não consiga mais segurar. Que triste, né? Tem gente que... Eu não fiquei chocado sozinho. Tem gente que falou, pôs lá, né? Pô, tão jovem e já aprendendo a roubar, a manipular a fé alheia. Mas o problema não é dele, menino, e dos pais somente. Não pode individualizar. Tem que chamar uma situação de responsabilização do poder público maior do que o conselho. Para ver se essa atitude, se a instituição, a igreja, recebe alguma punição. Porque isso foi feito lá dentro da igreja. É isso, gente. Tem que igreja que é? Igreja, sei lá, eles inventam, todo dia tem um nome diferente para igreja. Deixa eu ver aqui. Que igreja que é essa? Uma dessas Assembleias de Deus aí, essas coisas aí que ninguém mais consegue, sabe, não tem respeito por nada esses locais. Isso aí é a padroeira do Brasil, não é a Nossa Senhora. A padroeira do Brasil desse povo é a Micheque, é a Piricrente. Esse povo está se levando à ignorância e à má fé às últimas circunstâncias. E isso aí é o bolsonarismo, viu? Isso aí é o bolsonarismo. Que é o Pablo Marçal apoiando o menino. Daqui a pouco a gente volta.